Meus irmãos, da paz do Senhor, evangelista Tiago Góes, vindo aqui com mais um vídeo para o canal Bíblia Adentro, né? Canal voltado esse para o ensino da palavra, indicações de bons livros, né? De bons livros da nossa literatura evangélica, principalmente nossa literatura pentecostal, tá? E vem aqui de antemão, primeiramente, pedir aos irmãos que não deixem de continuar de estar divulgando o meu canal, os vídeos, deixando o seu like, tá bom? Tenho somente a agradecer a Deus e agradecer a vocês, meus irmãos, pelo crescimento, né, do canal. De pouquinho em pouquinho a gente está crescendo, o canal tem alcançado vidas, pessoas têm sido edificadas. Eu creio que os vídeos que contém, né, os vídeos que estão nesse canal têm somado no ensino, no estudo, né, da palavra na vida de muitos irmãos. Então, não deixe de deixar o seu like, de compartilhar, tá bom? Divulga lá nos seus grupos de WhatsApp, grupo de estudo das suas igrejas. Bom, canal Bíblia Adentro, evangelista Tiago Góes. Tá bom, gente? Vamos lá? Eu venho hoje com um vídeo que dará continuidade, né, na série A Formação do Antigo Testamento e o seu desenvolvimento. É um vídeo que nós estamos dando sequência aí, tá? Hoje nós vamos falar de mais um livro histórico, que é o livro de Neemias. No último vídeo nós estivemos falando do livro de Esdras, hoje nós vamos falar do livro de Neemias, tá? Deixa eu situar vocês um pouquinho aqui, para você entender um pouco do contexto do livro de Neemias. Lembramos que o livro de Neemias, ele compõe, né, o grupo de livros que são aqueles que foram escritos pós o exílio babilônico, tá bom? Pós o exílio babilônico, alguns livros eles foram escritos para apresentar para a gente todos os acontecimentos, né? O que ocorreu quando o povo voltou depois de estar 70 anos no cativeiro babilônico. E logo a gente vê no começo aqui do livro de Esdras, né, e no livro de Neemias, alguns personagens que vão surgindo, né, e apresentam para a gente a reconstrução de Jerusalém, né, do templo, das muralhas. Então nós vimos aqui no livro de Esdras que no começo do capítulo, né, do capítulo 1 até o capítulo 6, a gente vê aquilo que nós chamamos da primeira volta. Lembrando aos irmãos que mencionei lá e lembro a vocês que foram 3 voltas realizadas, tá? Foram 3 voltas daqueles que estavam na Babilônia rumo a Jerusalém. Nós lembramos que o cativeiro durou 70 anos. Ele teve o seu início ali na primeira incursão de Nabucodonosor contra Jerusalém no ano de 606. Foram 3 incursões, 606 a.C., 597 a.C. e a última no ano de 586 a.C. Passado-se agora o período do cativeiro, agora no ano de 536, após 70 anos de cativeiro babilônico, no ano 536 a.C., depois que a Babilônia cai diante da invasão, né, medo-persa, agora os povos que estavam cativos da Babilônia podem voltar para a sua terra natal. Lembrando que a história, né, sempre esteve ali no controle de Deus, porque há mais de 200 anos antes desse acontecimento, Isaías já profetizava lá em Judá, Isaías 45, por exemplo, né, que Deus levantaria o seu ungido, né, Ciro, que era o rei do exército persa, né, Dario dos Medos, Ciro dos persas. E logo ele foi um instrumento para que tudo aquilo que Deus havia estabelecido se cumprisse. O povo agora vai poder voltar, né? Ciro vai financiar, que permitir e também financiar essa volta. E essa é a primeira volta, né? Sobre o comando ali de Zorobabel e de Jesua, ou dependendo da sua tradução, Josué, filho de Josadaque, em pouco mais de 50 mil homens, eles voltam
para Jerusalém, né? É a primeira volta, eles voltam, o templo mesmo só vai ser construído 20 anos após eles voltarem, né? Eles ficam ali parados ali 16 anos ali, até que Deus levanta Ageu e Zacarias para despertar o povo. Pois bem, passado-se um tempo agora, por volta de 80 anos depois, e isso é contado no livro de Esdras, no capítulo 7 em diante, vai haver agora a segunda volta. Tá bom? A segunda volta acontece por volta do ano de 456 a.C., onde agora Esdras vai voltar, amém, junto com aproximadamente 2.000 homens. Eles voltam para Jerusalém e passado-se agora de 12 anos, né, por volta de 444 a.C., Neemias também agora vai vir para Jerusalém. E é aí que nós damos início ao livro de Neemias, tá bom? Chega ao ouvido de Neemias, que era copeiro do rei Artaxerxes da Pérsia, que Jerusalém estava vivendo um estado de miséria. Os portões estavam queimados, os muros estavam destruídos, a situação, o cenário de Jerusalém não era dos melhores. Lembrando aos irmãos que devido a esse período, né, de tempo que existe, né, de 80 anos, entre a primeira volta e a segunda volta, tem certos acontecimentos que não são mencionados na Bíblia Sagrada. Não se sabe ao certo o que aconteceu. Acredite-se, alguns mestres, historiadores e mestres do Antigo Testamento, que houve algumas outras guerras que não foram mencionadas na Bíblia, né? Afinal de contas, Jerusalém estava cercada por diversas nações, e a gente vê isso, por exemplo, lá no livro de Êxodo, no capítulo 3, no versículo 3, quando eles voltam, estabelecem um altar, voltam a oferecer ali holocausto ao Senhor, e o texto diz ali no versículo 3 que o terror, né, das outras nações, por causa das outras nações, os cercavam. Então acredite-se ali que houve algumas guerras, e essas guerras ali não estão registradas aqui, né, no livro de Esdras, né, no livro de Neemias, mas essas guerras podem ter ocasionado, né, esse cenário em que chega no ouvido de Neemias, né, Jerusalém, os portões queimados, muros destruídos, e Neemias, né, que tinha dentro de si um patriotismo, um sentimento, né, patriota muito grande, né, mesmo não estando vivendo em Jerusalém, ele sente esse dever, né, ele pode fazer alguma coisa, ele sente esse dever, e ele agora, mesmo estando vivendo uma vida boa, né, ele era um homem de confiança do rei, estava perto do rei Artaxerxes, ele vai fazer um pedido ao rei. Quando essa notícia que Jerusalém estava vivendo um período difícil chega até Neemias, Neemias ele passa por 4 fases, mexe comigo aqui no versículo 4, Neemias 1, as 4 fases de Neemias. Neemias ele vai chorar, Neemias ele vai lamentar, depois ele vai se consagrar jejuando e ele vai orar. As 4 fases de Neemias, isso é tremendo. Quando ele ora, Deus agora vai dar direção a ele, ele vai fazer um pedido ao rei, o rei vai aceitar, vai acatar o pedido de Neemias, e Neemias agora ele vai para Jerusalém, né? Essa é a conhecida como a terceira volta, né? Neemias leva um pequeno grupo consigo, ele agora vai para Jerusalém, e a missão é reconstruir, né? Neemias ele tem essa função, né? A missão dele ali é voltada para o... ele é um governante civil, né? Enquanto Esdras cuida da parte espiritual, Neemias ele vai curtir ali da parte cívica, né? Ele vai ali reforçar as defesas de Jerusalém, a reconstrução dos muros vai ser realizada. Você sabe que o livro de Neemias ele desenvolve-se mostrando para a gente que não foi fácil, né? Tudo que a gente faz para o Senhor, com certeza o inimigo ele tenta, a todo tempo ele vai tentar parar, né? Quando você faz uma obra com sinceridade, voltada para Deus, sem segundas intenções, irmão, pode ter certeza que toda obra comprometida com Deus vai sofrer enfrentamentos do inferno. O inferno vai se levantar
de diversas formas para tentar parar essa obra e não foi diferente, tá bom? A gente vê o levante aqui dos inimigos, né, de Tobias, Sambalate, que de diversas formas tentaram frustrar, né, parar, sabotar a reconstrução dos muros da cidade, mas não deu de jeito, né? E Neemias ele concluiu com êxito essa missão, e é isso que a gente vê aqui no esboço que eu vou apresentar para você aqui do livro de Neemias, a reconstrução do muro da cidade. Por Neemias vai abranger do capítulo 1 até o capítulo 7, tá bom? Do capítulo 1 ao capítulo 7, a gente vai ver a reconstrução do muro da cidade por Neemias, e você vai ver as dificuldades, né? Você vai ver os levantes que vão acontecer, né? Você vê aqui no capítulo 4, por exemplo, os inimigos pretendem retardar a edificação dos muros. Você vê aqui pelo capítulo, no capítulo 6, os inimigos conspiram para surpreender e intimidar Neemias. Neemias, que não é bobo, no capítulo 7 também estabelece os guardas, né? Havia obra, havia construção, mas também havia ali a proteção. Então você vê todo esse desenvolvimento, as estratégias, né, de Neemias, que era um homem de oração. Acho muito lindo, eu gosto, né, porque Neemias era uma pessoa movida à oração e Deus dava as estratégias corretas para ele. Aí nós vemos aqui, né, no capítulo 8 ao capítulo 10, a renovação da aliança, né, mosaica, feita ali por Esdras, que vai ler a lei diante do povo. Vocês vão comemorar também a festa dos tabernáculos, algo tremendo. Vai haver o arrependimento e a confissão do pecado ali no capítulo 9. Meio uma grande reforma ali começa a se iniciar ali, um concerto selado e algo assim maravilhoso. Você vê ali um concerto sendo reafirmado, nós vemos ali um reavivamento, né? Tudo isso originado pelo ensino da palavra, né? Acredita-se que foi nessa época, né, nesse período pós-exílio, que começaram a se formar as sinagogas. Acredita-se que nesse período as sinagogas começaram a ser formadas, e a sinagoga nada é do que um local de ensino, de exposição, de aplicação da palavra, né? Era onde a Torá era exposta, lida e ensinada. Lembrando-se que havia-se períodos que haviam pessoas que não poderiam estar a todo tempo no templo, né? Onde era lida a palavra, onde era ensinada a palavra. Então a sinagoga foi levantada, as sinagogas começaram a ser levantadas com esse intuito, né? Há quem acredite que para se levantar uma sinagoga era necessário 10 homens ali, né, capacitados para isso. No mínimo 10 homens, acredita-se que já fosse o suficiente para se formar uma sinagoga, um local de ensino, tá? Então você vai ver aqui do capítulo 8 ao 10 a renovação da aliança por Esdras, que começa ali através da pregação da palavra. E no final aqui no capítulo 11 até o capítulo 13, nós vamos ver aqui os registros e as reformas, amém? E as reformas feitas por Neemias, né? Tu vê aqui, capítulo 11, a relação dos que habitaram em Jerusalém, né? Os que habitaram na cidade de Judá, os sacerdotes que vieram para Jerusalém com Zorobabel também são registrados aqui. Você vai ver aqui, né, a dedicação, né, a reforma que Neemias fez do muro. Esse muro agora vai ser dedicado à dedicação dos muros de Jerusalém, né, o ministério do templo. E Neemias remove também aqui os diversos abusos, os abusos que estavam acontecendo ali, as pessoas que não estavam cuidando das coisas como deveriam cuidar da forma correta. Lembrando também que quando a reforma foi realizada, a proibição dos casamentos mistos, né? O povo judeu estava se casando com pessoas de fora. Isso também foi proibido também por Esdras, porque havia aquela preocupação para que Judá
estabelecesse ali, fortalecesse a sua identidade, sem mistura, tá? Então é isso que envolve aqui, né, uma síntese, né, um apanhado, um pequeno apanhado aqui do livro de Neemias. Espero que isso possa ajudar você quando você for montar uma mensagem sobre o livro de Neemias, tá bom? Apresentei um pouquinho para você do contexto, daquilo que está por trás. Obviamente o livro é muito rico, né? Eu não quero que o vídeo fique muito extenso, então eu te dei o básico para que você possa seguir esse caminho, né? Estudar mais, meditar nos versículos, tá? E ser edificado e fortalecido espiritualmente por esse livro tão maravilhoso, como todos os livros que compõem a Bíblia Sagrada, tá bom? Neemias, tá? Aquele que foi responsável pela reconstrução dos muros, tá? Neemias, um homem de oração. Ele orou, deu direção, deu estratégia a ele e garantiu o êxito da obra, tá bom? Então hoje nós encerramos essa parte do livro histórico entre Esdras, né, e Neemias. No próximo vídeo nós vamos falar da rainha Esther, uma mulher levantada também para fazer a diferença, tá? Que Deus vos abençoe. É sempre um motivo de muita alegria para mim poder estar com vocês aqui compartilhando esses vídeos. Eu conto com a ajuda de vocês, tá bom? É difícil, não é fácil, ainda mais como o canal é voltado para coisas espirituais. Mas Deus está no controle de tudo. Espero que esse vídeo possa te edificar, possa te esclarecer alguma dúvida que você possa ter sobre o livro de Otinha, né, sobre o livro de Neemias, tá? E que Deus continue te abençoando. Meu conselho para vocês é que vocês continuem perseverando, né, no estudo da palavra. Não abram mão, não desistam, se esforcem, tá bom? Que Deus continue nos abençoando, que Deus continue guardando a todos vocês, em nome de Jesus, tá bom? Não esquece, deixa seu like aí, tá bom? Compartilha o vídeo e se você caiu de paraquedas do nada aí nesse vídeo aí no meu canal, gostou, não deixe de assinar e divulgar não, tá bom? Fica na paz, canal Bíblia Adentro, tá? Amém, meus irmãos?